Estamos começando a parte 2 do nosso projeto de conexão com MySQL. No vídeo passado, nós fizemos a conexão com o nosso banco de dados. Já nesse vídeo, vamos fazer uma tabela no nosso MySQL e povoar essa tabela usando o NetBeans. Então, para começar, vamos deixar o nosso NetBeans e também o nosso MySQL abertos. Aqui no NetBeans, vamos para a classe principal, que é a main, e vamos apagar esse teste aqui, ó, esse método, para testar a conexão com o nosso banco de dados. Já foi testado, vamos testar aqui novamente, ó. O programa foi testado e está conectado com sucesso. Então, não precisamos mais desse método. Muito bem, apagamos o método. Agora, vamos voltar para o nosso MySQL. Pronto. Não esqueça de dar o use conexão MySQL ou o seu banco de dados aqui. Muito bem. Vamos começar. Create table. O nome da minha tabela vai ser usuário. Vamos colocar um ID. Ele vai ser int, not new. Vai ser auto-incremente e também primary key. Agora vamos colocar um nome, que vai ser varchar e not new. Agora vamos colocar um CPF, que também vai ser varchar e também not new. E por fim vamos colocar nascimento, que vai ser um date, também not new. Pronto, vamos aqui executar a nossa tabela. Criamos a nossa tabela usuário. Vamos aproveitar também e fazer um select. Vamos lá. Select, asterisco, from usuário. Vamos rodar aqui para ver que a nossa tabela está vazia. Olha só, a nossa tabela está vazia, não tem dado nenhum. Então, vamos criar um método agora de como inserir ou povoar essa tabela no nosso MySQL usando o nosso NetBeans. Para isso, vamos abrir aqui novamente o NetBeans. Vamos criar um novo pacote, new. Esse pacote vai ser model. Muito bem. Agora no pacote model, vamos criar uma classe. Essa classe, eu vou dar o nome de usuário. Usuário. Finalizar. Vou apagar aqui os comentários, né? Muito bem. Agora vamos colocar os dados do usuário. E que dados são esses? É os mesmos da minha tabela. ID, nome, CPF e nascimento. Então vamos fazer isso. Começando com private, int, ID. Private, string, nome, private, string, CPF e, por fim, private, local, date, nascimento. Ótimo. Agora vamos importar a biblioteca localDate. Importamos. Agora vamos criar um construtor vazio. Muito bem, construtor vazio. Agora um construtor com todos os argumentos. Pronto. Mas nós não precisamos desse int id. Por quê? Porque esse atributo ele é autoincremento. Então, o próprio MySQL vai se responsabilizar de definir o ID.
Então, vamos apagar aqui o ID, não precisamos dele. Muito bem, ótimo. Agora vamos criar os nossos gets e sets para todos. Muito bem. Dessa forma, nossa classe usuário está terminada. Agora vamos criar mais um pacote. Vamos lá. New. Vamos criar um pacote e chamar esse pacote de view. Muito bem. Botão direito agora no pacote view. New. Vamos criar um JFrame. Eu vou dar o nome de tela principal. Tela principal. Finalizar. Ótimo. Essa aqui é a nossa tela principal. Eu vou colocar um painel de fundo. Vou criar um nome, um título, cadastro. Muito bem. Agora vamos colocar os nossos campos. O nome dos nossos campos. Vamos lá. Nome. Nome. O segundo vai ser CPF. E o terceiro vai ser nascimento. Agora eu vou ajustar o tamanho aqui das minhas fontes. Para 18, Arial, ok. Vou ajustar aqui, ó. Isso. Agora vamos colocar um campo para receber as informações do usuário. Ctrl C, Ctrl V, já vou colocar os três aqui, ó, na ordem. Também vou deixar eles formatado com a letra tamanho 18, Arial, ok. Muito bem, esse daqui vai se chamar txt nome. Esse segundo vai se chamar txt CPF. E esse terceiro vai se chamar txt nascimento. Ok. Pronto, vou colocar um botão agora para salvar os dados. Salvar. Muito bem, então a nossa tela está pronta. Vamos agora fazer o código do nosso botão salvar. Para isso, vamos colocar um try-catch. Agora, dentro do nosso try-catch, vamos fazer a verificação para ver se esses três campos não estão vazios, porque se lembrem que eles são not null, então não podem estar vazios. Então, vamos começar com if diferente txt nome.getText.exempt. Então, se o nosso campo txt nome estiver vazio, vamos colocar uma mensagem. A mensagem que vamos colocar é esta. O campo nome não pode estar vazio. Pronto, uma mensagem simples. Agora vamos verificar o segundo, que é CPF. Vamos lá. If diferente txt cpf.getText.exempt. Então, se o nosso
campo de texto CPF estiver vazio, vamos colocar uma mensagem também aqui, ó. O nosso campo CPF não pode estar vazio. Muito bem. Agora, vamos fazer a mesma coisa com nascimento. If diferente txt nascimento ponto getText ponto exempt. Então, se o nosso txt nascimento estiver vazio, também vamos colocar uma mensagem aqui, ó. O campo nascimento não pode estar vazio. Muito bem. Agora, se nenhum campo estiver vazio, o que vamos fazer? Vamos salvar dentro da nossa classe ou do nosso construtor usuário. Para isso, vamos ter que importar a nossa classe usuário para essa nossa classe tela principal. Para isso, eu vou colocar aqui em cima um private. Ó, um errinho aqui agora que eu percebi, ó. A minha classe usuário eu coloquei com U minúsculo. Então, vamos corrigir isso. Botão direito no usuário. Vamos renomear essa classe para usuário com U maiúsculo. Muito bem. Então, vamos chamar ela usuário. Vamos importar. Pronto, importamos. Agora, vamos colocar aqui, ó. Usuário é igual new usuário. E vamos colocar os dados aqui. Quais que são os dados? Nome, CPF e nascimento. Então, vamos lá. txt nome, ponto, getText, txt, eu já esqueci, txt CPF, cpf.getText. Agora, para nascimento, é um pouquinho diferente, tá? Porque o nascimento que eu estou recebendo aqui do usuário está em string, mas na minha classe usuário eu tenho que colocar ele em local date. Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos criar uma string chamada data string, que vai ser igual o txt nascimento.getText. Agora vamos criar um date time formatter. Vou importar agora essa biblioteca. Vou dar o nome de df é igual date time formatter ponto, essa opção aqui, ó, of pattern. Muito bem. Agora aqui dentro eu vou formatar como eu quero que os dados apareçam na minha string. Vamos lá. dd barra maiúsculo barra 4y seguido. Muito bem, agora vamos criar o nosso local date. Local date, vou dar o nome aqui de data, é igual local date, ponto, vamos importar a biblioteca, né? Ponto, parse. E agora vamos colocar o quê? Vamos colocar data string, vírgula, df. Ponto e vírgula no final. Ótimo. Agora aqui no nosso construtor, vamos colocar o quê? Data. Vamos lá, ver se vai dar certo. Data. Muito bem. Dessa forma, terminamos aqui a nossa implementação na nossa classe usuário.
Muito bem. Dessa forma, nós estamos salvando o que o usuário digitou na nossa classe usuário. Então, o que que vamos fazer agora? Vamos pegar os dados da nossa classe usuário e jogar aonde? Jogar na nossa tabela aqui do MySQL. Vamos fazer isso? Vamos lá então. Para isso, vamos criar mais um pacote. Esse pacote vai se chamar DAO. Finalizar. Agora, no pacote DAO, vamos apertar com o botão direito, New, e criar uma classe. Essa classe vai se chamar o quê? Usuário DAO. Então, vamos lá. Usuário DAO. Finalizar. Essa classe vai ser a responsável em povoar a nossa tabela no MySQL. Para isso, eu vou apagar aqui ó, os comentários. Muito bem. Antes de criar o nosso primeiro método, vamos fazer um private connection. Vou dar o nome aqui de com. Vamos importar essa biblioteca. Só que se lembrem que eu não quero essa daqui, ó. Então ele não me sugeriu novamente a biblioteca correta. Talvez no seu ele tenha sugerido a biblioteca correta. No meu não. Então eu vou colocar aqui em cima manualmente. Import java.sql.connection. Muito bem, eu fiz a importação então da minha biblioteca connection. Agora eu tenho que criar um construtor da classe usuário DAO. Vamos criar um construtor aqui então. Construtor, vou deixar vazio. Pronto. E dentro desse construtor vamos colocar dis.com é igual new connect factor ponto. Vamos importar aqui a biblioteca, né? Muito bem, importamos. Então, connect factor ponto get connection. Essa primeira opção aqui, ó. Ponto e vírgula. Muito bem. Agora que já criamos o nosso construtor, vamos criar o nosso método. Que método vai ser esse? Vai ser o método de povoar a nossa tabela no MySQL. Então, vamos começar. Public void. Eu vou dar o nome desse método de cadastrar usuário. Aqui dentro, ele vai ter que receber o quê? Vai ter que receber um usuário da minha classe usuário. Então, vamos lá. Usuário. Vou importar a minha classe usuário. Importei. Então, agora vamos começar o nosso método. Para isso, vamos escrever aqui, ó, string. Vou dar o nome de SQL. É igual, vamos abrir aspas aqui, né? E colocar. Se lembra como é que você povoa uma tabela no SQL? É fazendo um insert into. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui no NetBeans. Vamos escrever insert into. O nome da minha tabela, que é usuário. Opa, esse usuário não é o mesmo desse, então esse daqui eu vou mudar o nome. Vou colocar uma letra aqui, ó. O usuário vai se chamar A. Muito bem. Então vamos voltar aqui para o nosso código. Insert into usuário. Vamos abrir parênteses. Quais são as variáveis que eu quero salvar na minha tabela? É nome, CPF e nascimento. Então vamos escrever aqui, ó. Nome, vírgula, CPF, vírgula, nascimento. Vamos fechar parênteses. Lembrando que tem que ser do mesmo jeitinho que você escreveu no MySQL, tá bom? Muito bem, fechou aqui aspas. Vamos colocar um mais. Vamos abrir aspas novamente e colocar values. Abrir parênteses.
E agora vamos colocar, já que tem 3 variáveis aqui, ó, nome, CPF e nascimento, vamos colocar um ponto de interrogação, vírgula, outro ponto de interrogação, vírgula, outro ponto de interrogação. Vamos fechar parênteses, fecha aspas, ponto e vírgula. Muito bem, agora vamos fazer um try catch. Vamos lá. Um try catch. E ó, depois do try e antes de abrir as chaves, vamos colocar aqui, ó. Abre parênteses. Vamos escrever prepare-de statement. Vamos fazer a importação dessa biblioteca. Notem que ele não me sugeriu nada. Então, eu vou fazer a importação manualmente também. Vamos lá, aqui em cima, import java.sql. Essa opção aqui, ó, prepare statement, ponto e vírgula. Muito bem, vamos continuar o nosso método. Eu vou dar um apelido de PS, é igual com ponto, essa opção aqui, ó, prepare statement. Ótimo, ele até já completou aqui, ó, com a minha string SQL. Então, agora vamos colocar o que aqui embaixo, o nome ou o apelido que eu dei para minha biblioteca. Vamos lá. ps.setString. Eu vou pegar aqui a minha posição 1, que é nome. Então, eu vou marcar aqui, ó, posição 1. O meu usuário se chama A, então eu vou colocar a.getNome. Aqui, ó, getNome. Muito bem, a próxima é CPF. Então, vamos fazer a mesma coisa. ps.setString está na posição 2, então vou marcar aqui 2, a.getCPF. Agora, eu não posso fazer a mesma coisa com nascimento, porque nascimento não é uma string. Então, vamos ter que transformar ele numa string. Como é que fazemos isso? Vamos lá. Vamos criar um local date, vou chamar ele aqui, ó, de data, é igual a ponto get nascimento, ponto e vírgula. Na linha de baixo, opa, tem que importar o local date, importamos. Na linha de baixo, vamos agora transformar em date. Como é que fazemos isso? Vamos criar um date, vou fazer a importação do date. Muito bem. Vou dar um nome aqui do meu date, que vai ser SQL data é igual java.sql.date.value of, e aqui dentro eu vou colocar data, que é o apelido do meu local date. Ponto e vírgula, ótimo. Agora, na linha de baixo, eu vou pegar o meu date. Por que date? Porque aqui, ó, na minha tabela usuário, eu estou usando um date. Então, voltando aqui no NetBeans, eu vou pegar o meu date, que é o SQL data, e vou salvar. Como é que eu faço isso? ps.setDate. Isso mesmo. Ele está na posição 3. Ótimo. Então, agora eu vou abrir parênteses, escrever java.sql.date, fecha parênteses, e agora eu coloco o nome do meu date, que é SQL Data. SQL Data. Agora, na linha de baixo, vamos colocar ps.execute. Muito bem, ponto e vírgula. Agora, ps.close.
E se o nosso usuário for cadastrado no nosso banco de dados com sucesso, eu vou colocar aqui uma mensagem. A mensagem vai ser a seguinte: usuário cadastrado com sucesso. Mas se acontecer algum erro e o usuário não for cadastrado, eu vou escrever aqui, ó, erro, usuário não foi cadastrado. Muito bem. E agora vamos fazer o quê? Vamos chamar esse método na nossa tela principal. Então, depois de cadastrar o nosso usuário na classe usuário, vamos fazer o quê? Vamos chamar o método que acabamos de criar da nossa classe usuário DAO. Então, para isso, eu vou importar a nossa classe usuário DAO, vou dar o nome aqui de DAO, é igual new usuário DAO. Muito bem. Agora aqui embaixo, eu vou chamar o DAO e o método que eu acabei de criar. Ponto cadastrar usuário. Muito bem, dessa forma, vamos ver se o meu programa está salvando no meu MySQL. Vamos executar aqui o nosso programa. Vou dar um nome de Alex, CPF, nascimento, vou colocar 20/02/2023. Vamos salvar. Usuário cadastrado com sucesso. Então, agora vamos abrir o nosso MySQL de novo e vamos fazer esse select aqui, ó. Olha só, nós conseguimos inserir dados no nosso MySQL usando o NetBeans. Dessa forma, terminamos o nosso projeto. Conseguimos então fazer a conexão e povoar a tabela no MySQL. Continuem praticando e no próximo vídeo eu vou mostrar como pegar os dados que foram inseridos no MySQL para mostrá-los no NetBeans fazendo um select. Então, até a próxima.